Olá, muito bom ter você novamente aqui no podcast Reset Humano. Muito obrigado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. E ao som remix de Mark Phillip, Soul in the Rain, eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o episódio número 109 da terceira temporada, com o tema Alma de Montanha, através do olhar fotográfico, com a fotógrafa Thaisa Mar. Mas antes de entrarmos no episódio, quero falar de uma novidade, que em breve você poderá colaborar com o projeto Reset Humano e o podcast Reset Humano, adquirindo o kit Adventure Reset Humano, composto por uma camiseta, uma bandana e uma garrafa Camelback. Fique atento, acompanhe no site ou nas nossas redes sociais. Bom, voltando ao episódio, Thaisa Mar é de Itajubá, Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Ela, para mim, representa a nova geração da fotografia outdoor em montanhas. Com seu grande talento, tem muita alma em seu olhar, que me remete imediatamente à fotografia contemporânea. Então não perca este episódio. Mas você sabe o que é fotografia contemporânea? A fotografia contemporânea nada mais é do que as imagens capturadas a partir da década de 80, que refletem os valores, o comportamento, a tecnologia e a realidade sociopolítica desses últimos anos. Até os dias atuais, eu incluiria a preocupação com o mundo outdoor, o mundo natural, os cuidados com o nosso planeta, nesse raciocínio da fotografia contemporânea. Nesta linha, cito alguns dos fotógrafos que já entrevistamos aqui no Reset Humano, com olhares fortemente e intensos, cheios de intensidade, como por exemplo, recentemente conversei com André Dib, Gabriel Tarso e no início do podcast Reset Humano com Abelardo Walsh. Uma forte característica da fotografia como a arte contemporânea é aquela que conta com um aspecto autoral intenso, ou seja, geralmente é o olhar do fotógrafo e sua intenção que conduzem o seu trabalho. Mas quais são as características da fotografia contemporânea? A fotografia contemporânea é diversa e pode contar com várias características distintas e às vezes conflitantes entre si, sendo alguma delas como as que eu vou citar agora: fotos mais naturais e expressivas, presença de preto e branco para dar destaque ou remeter a alguma cena histórica, uso de cores para dar vivacidade às imagens e aplicação de efeitos como distorção, retratos de pessoas em ângulos abertos, a valorização do close, uso de novos materiais e de novas técnicas, o uso da tecnologia também um aliado e de programas, até como por exemplo o Photoshop, buscar contar histórias e criar conexões através da imagem, procurar refletir sentimentos do fotógrafo e o seu clique. Thaisa Mar, você valoriza demais nossa audioteca de excelentes fotógrafos e quero te dizer que estou muito feliz. Seja muito bem-vinda ao podcast Reset Humano. Obrigada pela apresentação, obrigada pela oportunidade de estar aqui no Reset Humano, esse projeto lindo que eu sou fã, que eu adoro, e num formato incrível, super atual, que é o podcast, que a gente consegue escutar de onde a gente estiver, em qualquer horário do nosso dia, e especialmente porque esse podcast traz um conteúdo atemporal, que nos valoriza, que valoriza o que a gente tem de humano, que nos faz conectar com as pessoas que amam coisas parecidas com as nossas, como as montanhas, a natureza, a aventura, o esporte. É um podcast realmente inspirador, que me dá vontade de criar quando eu escuto, me dá vontade de trilhar para chegar em cumes e para chegar em lugares do meu interior que eu não avistei ainda. Sem contar que dar um reset no nosso lado humano é pensar os nossos processos de socialização, de individuação, várias vertentes que são indissociáveis do nosso desenvolvimento,
Todo o assunto que eu encontrei no Reset Humano me fez pensar meus aspectos psicológicos, cognitivos, sociais, culturais, entender processos evolutivos e históricos do ser humano. Então vale a pena cada episódio escutar cada personagem que a gente encontra aqui, que a gente se identifica. E é um compilado de conhecimento. Você entra nessa biblioteca aqui, tem desde livros até experiências outdoors mais incríveis que você nem imaginou que seria possível de alguém realizar, ou aquelas que você fala, cara, que legal, eu quero fazer isso também. E também bate aquela felicidade por ver aquela pessoa fazendo uma conquista. Às vezes é alguém que você admira, algum atleta, algum montanhista, alguém que já fez uma trilha com você, que já passou por alguma experiência contigo. É o tipo de conhecimento que realmente enriquece, que nutre o nosso saber, que eleva nossas capacidades humanas para outras dimensões. A própria palavra podcast, que vem da junção pod, personal on demand, ou seja, demanda pessoal, e broadcast, que significa transmissão de rádio, ou radiodifusão, faz alusão às nossas demandas quanto pessoas, e o Reset Humano atende muitas delas. Eu considero esse podcast um instrumento de crescimento. Muito obrigado, Thaisa. Estou muito feliz com as suas palavras e, claro, você engrandece demais aqui a nossa biblioteca de pessoas como você, que são inspiradoras. Estamos sendo ouvidos em 42 países e em 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e a Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios, GPS, multiesportivo, com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como a da Thaisa. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Visite! E agora, vamos para as perguntas? Thaisa Mar, por que você fotografa? Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer umas provocações aqui para todo mundo pensar comigo. Qual é o papel da fotografia? Ela é um documento? É uma expressão? É os dois? Você gosta de fotografia jornalística? De fotografia pessoal? Comercial? Científica? E mais, o que te faz parar para olhar uma fotografia? Ou o que em uma fotografia te chama a atenção? Você já parou para pensar que a fotografia tem uma linguagem própria? E que a linguagem é nossa mediação com o mundo? É como a gente consegue significar tudo no mundo? Bom, essas perguntas são para dizer que eu fotografo porque a fotografia tem uma linguagem própria. Aquilo que eu coloco em um enquadramento é uma presença, mas também uma ausência, algo ali que ficou fora do quadro. E além desse aspecto espacial, tem o tempo. Pela fotografia, o tempo não é cronológico ou físico, mas um omnis in uno, ou seja, um todo em um só. Ele é homogêneo. Pela fotografia, nós temos a sensação de captar o tempo para restituí-lo a nós. A fotografia é um fragmento que emerge da própria vida em movimento, do movimento do tempo,
E isso é poético, é artístico. Aí eu volto no papel da fotografia para dizer que eu fotografo pela arte. A arte é tanto uma forma de linguagem também, como uma maneira de nos fazer acessar a nossa incompletude enquanto seres humanos. A arte tem essa capacidade de nos fazer trabalhar as nossas faltas. Quando eu estou com a minha câmera na mão, algo vem e fura a minha correspondência óbvia com o mundo. Eu sinto uma vontade enorme de explorar as arestas, os limites, os contornos daquilo que pode vir a ser outra coisa. E no tocante ao humano e ao nosso desenvolvimento, eu consigo compreender cada vez mais o valor do outro, porque a gente só não se basta. O óbvio não basta. Eu fotografo porque nesse fazer está um lugar importante da minha escuta, das minhas experiências, especialmente aquelas que vêm da montanha, que vêm da natureza. Quem me conhece sabe da minha paixão pelos ambientes naturais e de altitude, e que eu registro todos os lugares desses que eu passo, porque eu quero mostrar com a minha fotografia o valor disso, retratar nas imagens a raridade de uma espécie ou a beleza de um fenômeno natural que tem o poder de nos surpreender e instigar o nosso olhar. E eu fotografo especialmente as montanhas porque elas nos tiram do nosso lugar comum. E por acreditar que o contato com elas tem a capacidade de transformar as nossas vidas. O olhar fotográfico é o espelho da alma? O que eu gosto de pensar sobre o olhar é que ele é uma intersecção entre a visualidade e a alma. E que ele é quase um mecanismo tecnológico e, por vezes, estético que nos dá a capacidade de interpretar atividades que são imanentes à vida, como o pensamento, a afetividade, a sensibilidade, a subjetividade, manifestações, objetos, tudo de forma visual. E se a gente entende isso, a gente percebe que, na verdade, o próprio olhar pode ser fotográfico e mesmo definido como alma. O olhar, assim como nossa alma, ativa memórias, silencia outras, mexe com a nossa imaginação, com a nossa criatividade. E esse olhar que é para o exterior é o mesmo que volta para dentro e que faz com que muitas vezes a gente busque ou dê essa definição de espelho para aquilo que a gente chama de alma. Já sobre o espelho, a gente pode pensar em definições mais técnicas, que é o caso do espelho da própria câmera. O princípio da fotografia é espelhar uma imagem, ou mesmo um olhar, então a gente pode arriscar a dizer que sim, o olhar fotográfico espelha a alma. Thaisa, por que fotografar a Mantiqueira? Aliás, nossa amada Cordilheira Verde. Ai, gostei dessa pergunta. A Mantiqueira, Cordilheira Verde, definição muito bonita. Bom, a gente sabe de algumas riquezas, né, do valor mesmo dessa serra. Ela já foi eleita pela revista Science como a 8ª área do planeta Terra todo mais insubstituível. Ou seja, se a gente devastar ela, se a gente acabar com ela, nosso planetinha vai sofrer com as consequências. Então ela tem esse caráter de que a gente precisa protegê-la, preservar. É um berço de espécies raras, principalmente de plantas. Já foram identificadas mais de 6.000 espécies diferentes e todas elas de uma raridade que faz com que o lugar seja raro também. Não só pela vegetação, né? Mas pelos animais e pela formação desse lugar. Nós sabemos que não temos alta montanha aqui no Brasil e tem muitos, mas na Mantiqueira estão localizados alguns dos picos mais altos do nosso país.
E para além do valor geográfico e biológico e mesmo histórico, essa nossa Serrinha Amada é muito bonita e muito fotogênica, sem contar que a luz do amanhecer, do entardecer, tudo contribui, para que uma fotografia bem feita aconteça ali. Mas para além dos aspectos técnicos, vale falar da inspiração. Eu nasci em uma cidade que está no pé da Serra da Mantiqueira, de nome Itajubá. Cresci em zona rural, faço trilhas desde que eu me lembro por gente, de forma que as minhas memórias afetivas foram todas construídas na Serra da Mantiqueira. Então é muito amor envolvido. A arte por si só, ela já dá conta de muita coisa que a gente não dá. Mas eu percebo pela fotografia que o amor também é capaz de fazer isso. E de maneira bem simplificada, eu digo que eu fotografo a Mantiqueira por amor. Fotografar é observar. Observar é questionar. O momento é único. O que falta no ser humano atualmente, Thaisa? Eu vou recorrer de novo ao campo da arte para falar do observar. Porque sim, fotografar é observar. E a inversão disso também é verdadeira, porque quando a gente observa, a gente produz uma relação das nossas experiências, da nossa visão, com aquilo que queremos criar, produzir e expressar com uma fotografia. O observar, ele permanece no âmbito da experiência possível. Se você pega a sua câmera, senta em um lugar, começa a agir ali, captando a realidade. Daqui a pouco você vai aguçando os sentidos e é possível perceber uma passagem do cognitivo, do plano material, para o plano da fotografia, que sempre nos remete ao momento. E a questão que vem disso, do próprio questionar e do momento ser único, me faz pensar numa reflexão que diz o seguinte: a fotografia suspende instantaneamente o momento e ela é capaz de trazer o nosso passado para o agora. A gente olha uma foto e consegue participar daquelas caras que estão ali, daquele cenário, e entender um pouco da nossa origem também, porque a fotografia ela tem narrativa. E, historicamente, a fotografia está presente entre os seres humanos por alguns anos e existem diversos materiais nesse sentido que conseguem nos dar a dimensão histórica que nos faz enxergar um pouco de quem éramos, um pouco de quem somos. E até aproveito para dizer que às vezes eu penso que falta um pouquinho para a gente sair do plano da individualidade, enxergar as coisas mais como um todo, tal como acontece na montanha, por exemplo. Quando a gente está no meio daquelas paisagens gigantescas, daquele cume imponente, muitas vezes dá pra gente, se a gente se permitir enxergar isso, podemos perceber como que a gente faz parte de um todo que é muito maior. Eu penso que falta um pouquinho dessa perplexidade no ser humano, de se deparar com uma natureza descomunal e isso instigar a nossa percepção de tamanho e de significância diante de uma grandeza do qual a gente não tem o menor controle. Eu penso que a grandeza da natureza que nos cerca nos ensina bastante sobre isso. E que falta muitas vezes a gente colocar o olhar, o observar e a alma sob essa perspectiva. Fotografia é um registro de um momento. A vida é um álbum de momentos fotográficos da vida, Thaisa. Bom, se a gente for analisar, as fotografias são sempre do passado. Então elas registram momentos e registram a vida. E o momento que aconteceu, foi criado, foi fotografado e passou.
mas eles ficam documentados pela fotografia. E eles podem ter uma relevância imediata para o nosso presente e nos encorajar a pensar no futuro e em momentos que virão ainda. É interessante pensar nas condições de se desvelar esses sentidos que estão implícitos ali no passado, num fato que não se repetirá. E são esses sentidos que constituem um álbum, não fisicamente falando, mas simbolicamente. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Roland Barthes. Ele fala uma frase que define bastante disso que a gente está procurando falar agora. Ele diz assim: o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez. Ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Para mim, esse escritor zerou a vida com essa reflexão, viu? E ela cabe bastante para quem gosta de pensar que a vida é um álbum de momentos fotográficos. Thaisa, se voltássemos no tempo para seus ancestrais, quem você iria fotografar e por quê? Eu iria fotografar o próprio ser humano e as suas invenções, seus instrumentos e criações. Como a fotografia veio um pouquinho tarde, no sentido assim de que já existiam muitas coisas construídas no mundo quando a fotografia virou uma invenção, nós perdemos alguns registros, embora já existisse a pintura e também o próprio Leonardo da Vinci, né, que é um inventor famoso. Ele havia esboçado uma teoria da fotografia sem saber que mais tarde ela seria considerada um invento. E tem isso também, a própria fotografia é um invento, eu iria acabar fotografando a fotografia. Então, se for considerar que lá pelo ano de 1826, que nós tivemos a primeira fotografia, nós perdemos alguns registros por essa invenção, né? Que é essa técnica do uso da luz e da sombra para se criar a imagem. E eu penso que teríamos um acervo histórico muito interessante se a fotografia existisse desde os primórdios. Como nós não tínhamos esse tipo de registro, depois os cientistas e pesquisadores recriaram imagens com diferentes técnicas numa tentativa de recriar as nossas origens. Então, acho que seria até interessante fazer esse tipo de resgate. O que mais te fascina no ser humano e na natureza? No ser humano me fascina aspectos como resiliência, altruísmo. Quando eu vejo a nossa capacidade de se reinventar e de se ressignificar e de dar sentidos múltiplos para tudo que nos cerca, isso mexe bastante com o meu interior. E na natureza me fascina muito o desconhecido. Toda vez que eu começo um projeto de montanha, de foto, e tento imaginar o que vai ser, como que eu vou produzir imagens, eu sempre sou surpreendida. Muitas vezes a gente enxerga a natureza só como algo que está entre nós e nossos objetos no mundo, mas ela é matéria e ela é orgânica, tem vida própria. Então, a surpresa da natureza me fascina. Não tem uma vez que eu vou para uma trilha, para uma escalada, para uma saída de fotografia noturna, que eu não me deparo com alguma manifestação natural, algum fenômeno que sempre transforma ali aquele momento e consigo levar embora ou na câmera ou no coração.
Desde criança até hoje, quais as 5 fotos marcantes de sua vida? Para lembrar desde criança agora vai ser difícil, mas eu vou falar assim, espontâneo. A primeira que eu lembro é uma foto debaixo da água que me revelou um mundo novo. É quase como quando você faz mergulho e aí aquela esfera ali debaixo da água se revela numa originalidade para você por ser mesmo um jeito novo de ver. Então eu mergulhei, estava com 2 amigos e um deles tinha uma capinha à prova d'água para o celular e a gente fez aquela fotografia, 3 pessoas mergulhando e passou uns peixes, e essa fotografia me marcou, porque foi um mergulho no desconhecido. Outra fotografia é uma de uma borboleta que estava na fase entre a crisálida e o adulto. Então ela não era nem casulo nem borboleta, mas ela tinha o aspecto dos dois. Ela estava no formato mesmo ali do casulo, com as perninhas, patinhas, não sei, para fora, e o formato da asa dela desenhado bem bonitinho assim no casulo. Era quase que uma obra artística. E essa fotografia foi também bastante inesquecível. Teve uma fotografia que me marcou muito, que parecia que as nuvens estavam dançando. Era o sol e umas nuvens circulares em volta do sol e uma iridescência, que é aquela quando se reflete, né, as cores formam um arco-íris refletindo ali. E esse arco-íris estava em volta do sol, e em volta do sol estavam as nuvens, e parecia mesmo uma dança. E foi outra fotografia inesquecível. Me marcou também uma fotografia de um arco-íris branco no Parque do Itatiaia. Esse arco-íris ele se deu devido à névoa, e é um fenômeno natural que tem esse nome mesmo, e tava aquele fundo super azul, uma cor muito viva mesmo, linda, com um arco-íris branquinho. E isso foi uma novidade assim para o olhar. Então foi bem bacana de ver. E por último, uma fotografia que tinha ao mesmo tempo arco-íris e aqueles raios anticrepusculares, que são aqueles raios que são antissolares, né? Por causa da perspectiva, você olha, parece que eles estão convergindo no sol, em vez de saindo do sol. Então, para mim, foi assim, fenomenal essa fotografia. Uma pergunta profunda agora. O que você busca na vida, Thaís Amar? Eu busco suprir as minhas faltas em relação ao vir a ser, que é estruturante de todos nós, da melhor forma possível, com leveza, de forma saudável, amigável, e que me leve para caminhos que condizam com os meus sonhos e com o que eu gostaria de ser e partilhar e deixar nessa vida. E busco amizades, boas relações e bastante simplicidade também. Considerando os dias atuais, quais os dilemas que mais você enxerga no ser humano? Bom, nós seres humaninhos somos um tantinho complexos, né? E condicionantes. Tudo aquilo que entra em contato com a gente
torna-se uma condição da nossa existência, da nossa vida. E isso, por si só, já traz muitos dilemas. Mas o que eu mais enxergo é o reducionismo que a gente faz com a nossa própria existência. E isso está muito no campo da individualidade e da não doação, mas ao mesmo tempo consigo perceber que existe um processo que é histórico e contínuo, consequentemente, e que não está exatamente no nosso controle, mas é uma questão mais de tempo, uma questão mais evolutiva do ser humano e seu desenvolvimento. Thaisa, o que mais te emociona numa fotografia na montanha? Me emociona estar em um cume, sentir a presença que um simples soprar do vento faz, deixar o meu olhar, os meus sentidos soltos para que eles sejam direcionados pelas sutilezas da natureza, do momento, da altitude, quase que num estado de meditação. O conjunto dessas coisinhas que parecem pequenas, mas que são super significativas, com certeza é o que mais me emociona na montanha. Como você considera seu olhar fotográfico? Ou como você traduz o seu olhar para quem olha seu estilo fotográfico? Minha fotografia de imersão na natureza, na montanha, é quase que como passar uma mensagem catársica ou demonstrar uma intervenção visual que fala sobre um estado de espírito. Quando eu faço um registro, eu olho, eu clico e eu quero passar um produto imaterial mais completo daquelas paisagens, da cultura, dos detalhes, dos fenômenos que estou visualizando. É uma fotografia que quer colocar o espectador ali dela em contato com a poesia que está dentro da gente e que faça emergir uma introspecção boa, que faz um carinho no coração. Eu diria até que é uma fotografia afetiva. Na montanha temos muitos momentos e situações bonitas, mas queria saber de você o que mais te apaixona, o nascer ou o pôr do sol? Mais uma pergunta para o rol das mais difíceis. Eu amo pôr do sol e amo nascer do sol, igual. Se eu parar para pensar aqui na definição de fotografia, que é escrever com a luz, e que tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol tem aquela claridade linda, crepuscular, que ambos esses momentos têm esse potencial de luz que eu posso transformar em uma poesia fotográfica, eu prefiro me apaixonar e escrever antes de firmar o dia quanto à noite. Thaisa, me conta uma história fotográfica que vem em sua mente agora que eu estou lendo esta pergunta para você. Logo me vem à mente que quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico de muitos. Peguei uma câmera digital, um modelo simples da marca Kodak, e fiz um ensaio de gestante de uma amiga que estava esperando uma menininha. E quando eu fui fazer a edição, eu usei os recursos disponíveis da época, que era simplesmente o Paint, e recebi uma ajuda super especial para fazer algumas impressões em preto e branco, que foi da minha mãe. Ela já havia feito um curso de revelação, detalhe, por correspondências, e então a gente resolveu montar um laboratório experimental de revelação
E ficamos lá com as headlamps com a luzinha vermelha e usando os produtos químicos e fazendo várias impressões lá para o meu primeiro ensaio fotográfico. Ainda peguei as impressões e transformei em tipo uma sanfoninha assim para minha amiga guardar na carteira dela. E fiz ainda aqueles encartes em cima do CD para poder entregar as fotos para ela. E assim iniciou-se uma jornada de fotografia, que hoje encontra-se no ponto Cume das Montanhas. Como num passe de mágica ou um clique fotográfico, você acredita que o nosso episódio acabou? Chegamos para a última pergunta e, na verdade, queria saber de você qual a mensagem que gostaria de deixar aos ouvintes dos 42 países e nos 6 continentes que nos ouvem. Tá todo mundo convidado para fotografar com a alma, para ir para as montanhas, para explorar esse mundão aí. Um super abraço! E para você que acompanhou este episódio até o final, muito obrigado. Espero que tenha gostado. E siga nossas redes sociais no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. O projeto Reset Humano tem um DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.